meninas! Bom dia, boa tarde. Boa tarde a todas, bom dia. Para quem tá aí no Brasil hoje é um feriadão, né? Feriadão não, feriadinho, que é uma quinta, mas deve ter muita gente aí que emendou feriado. Feriado na época do verão, coisa boa, né? Aqui a gente tá com frio, muito frio. Hoje aqui onde eu moro tá fazendo 6 graus. Você imagina? Então, vamos falar de coisa que aquece, né? Que aquece o coração. Então, meninas, sejam muito bem-vindas a mais uma live nessa semana. Essa é a nossa segunda live, né? A gente começou a fazer as lives semanais e agora a gente já tá fazendo duas por semana. Então, se você gosta dos assuntos sobre imagem, sobre estilo, sobre como muita informação e conteúdo para que você se conheça cada vez melhor, para que você faça melhores escolhas nas suas próximas compras, melhores escolhas aí dentro do seu próprio armário, de como montar os seus looks, de como fazer a sua imagem traduzir exatamente quem você é. Essa semana até coloquei lá no nosso perfil Essência da Moda. Então, se você tá aqui pela primeira vez, ainda não segue o nosso canal, tenho na Essência da Moda no YouTube e tenho na Essência da Moda no Instagram, onde a gente tem vídeos diários de diversos tipos de conteúdo, desde conteúdos mais técnicos, como usar um cinto, como usar um sapato, como ficar elegante sem salto, até conteúdos onde a gente fala muito sobre imagem, sobre o seu empoderamento, sobre como a gente pode ajudar as mulheres de uma forma geral, através da imagem, a conseguir conquistar e realizar os seus objetivos, tá? Então, o meu objetivo principal é te ensinar a estar bem vestida e segura todos os dias. E o todos os dias é mesmo todos os dias. Então, não é só naquele dia que você vai num evento, vai num casamento, que você vai aí num momento especial de uma reunião. Não, é para você ter conhecimento suficiente para que você possa estar bem todos os dias. Literalmente, as suas escolhas, aquilo que você vai buscar no seu armário, esteja sempre de acordo com a mulher que você é e com aquilo que você deseja transmitir para o mundo, seja no trabalho, seja no seu momento de lazer, seja para o que for aí dentro da sua vida, tá bom? Então hoje eu trouxe um tema muito interessante, muito especial. É um tema que a gente vai sempre renovando ele, pelo menos uma vez por ano eu trago ele aqui. Por quê? Porque é um conteúdo muito importante. É um conteúdo, hoje de verdade, eu coloquei lá nas nossas mensagens, nos nossos grupos de WhatsApp e repito. Pega papel e caneta, porque vai ter muita informação interessante. Então, se você está se preparando aí para comprar um biquíni, um maiô agora para o verão, tá pensando aí o que você vai fazer na moda praia, o que você pode fazer? Pega um papel e caneta, por quê? Porque você vai anotando cada ponto, cada informação daquilo que eu for falando, que você já vai entender o que é sobre o valorizar e o disfarçar. Então, muitas vezes, quando a gente vai comprar uma moda praia, a gente pensa assim: primeiro que a gente tem ali muitos, mas muitos modelos diferentes, né? A gente entra numa loja hoje em dia de biquínis e é uma infinidade de modelos, de opções, de laços, de cortes, de recortes, de detalhes, de estampas, né? Que a gente não sabe nem para onde olhar, muitas vezes, de tanta opção. E aí, o que normalmente acontece? Tem aquelas mulheres que já sabem aquilo que querem lá ter a marquinha do cortininha, aquele tradicional biquíni, né? Que a gente sempre já vem de muitos anos e que as mulheres normalmente adotam, principalmente para poder tomar sol, já que tem aquelas que utilizam o tomar que caia porque não querem a marquinha, enfim. Fora isso, muitas vezes você começa a pensar ai, quero mudar, né? Esse ano eu quero fazer algo diferente, quero colocar um biquíni, e aí bate muita insegurança na compra, né? Em que sentido? Bate insegurança para saber se, isso aqui fica bom pro meu corpo? Isso aqui realmente vai trazer pro meu corpo aquilo que eu quero? Né? A gente muitas vezes começa aí a comparar um corpo com um corpo de outra mulher, se compara muito com o mundo, a gente vê aí todas as publicidades, né, de moda praia, a gente começa a se comparar e começa a ter muita insegurança naquilo que a gente quer pra gente. Então hoje a gente vai falar como você pode escolher o biquíni, o maiô, que vai fazer e vai valorizar o seu corpo do jeito que ele é, tá bom? E vai destacar aí as melhores características, aquela que você quer destacar, tá? Então assim, não tem certo e errado no sentido de o que eu vou te ensinar aqui, eu preciso valorizar mais o quadril. Pronto, é isso.
Eu preciso valorizar mais o meu busto. É isso. Então você vai decidir qual parte do seu corpo você vai valorizar, você vai disfarçar, como é que você vai usar essa ferramenta e esse conhecimento que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, tá? Então o que eu quero te mostrar, acima de tudo, é que com o conhecimento certo é possível você encontrar um modelo ideal para você, sem complicação, modelagens que façam sentido, que te deixem mais alinhada, mais confiante. E aí o que acontece? Dentro do nosso curso, para quem não sabe, eu tenho uma consultoria híbrida chamada Essência do Estilo, e lá na Essência do Estilo a gente tem diversos módulos. A gente tem uma parte que é online e a gente tem a parte que é ao vivo comigo. Nessa parte online a gente tem 5 módulos, onde a gente fala sobre biotipo físico, sobre estilo pessoal, sobre as cores que valorizam a sua beleza, sobre como montar um armário cápsula. Então lá no nosso curso, quando você faz essa formação, essa consultoria híbrida, o que acontece? Você sai de lá com todas as ferramentas na mão para fazer as melhores escolhas. Então eu vou te dar aqui um pedacinho desse conhecimento que é tão importante e que você vai ver que com ele você consegue aí resolver muita coisa da sua vida, tá? Muita coisa mesmo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvidas que vocês tenham ao longo do período da live, no final eu vou olhar tudo e a gente vai responder e vamos tirar as dúvidas. Se você não tá vendo esse vídeo ao vivo, deixa também nos comentários a sua dúvida que eu vou te ajudar, tá? Então vamos começar falando. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês, antes da gente começar o nosso conteúdo, vamos lá. Para quem tá aqui, dá um like nesse vídeo, encaminha aí para aquela sua amiga que também ama a moda praia, que vai pra praia com você, que você quer que ela vá linda junto com você. Manda para ela que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na hora dela fazer as melhores escolhas, tá? Então, para que eu queria começar falando para vocês? Primeiro, eu vou mostrar sobre os biotipos físicos. É muito importante, antes da gente começar definindo o que é bom para cada coisa, a gente entender onde que a gente tá, como é que tá o nosso corpo, que biotipo eu tenho, né? Eu tenho aqui a gente tem os manequins que a gente usa nas aulas, né? Ó, não dá pra ver muito bem, mas a gente tem aqui todos os tipos de corpo que a gente começa a trabalhar. Na consultoria de imagem, a gente normalmente trabalha com 5 biotipos, tá? Ana, mas o mundo é só isso? Não, claro que não. Dentro desses biotipos, e por isso que a gente diz sempre que a consultoria híbrida, tudo que você vai aprender é algo único para você, porque cada mulher é única. Então, vamos supor, aqui eu tenho todos os 5 biotipos, que eu vou mostrar aqui na telinha para vocês, mas o fato vamos supor que eu seja uma pessoa retangular, tá? Do biotipo retangular, que eu já vou mostrar para vocês o que significa. Muitas vezes, eu, como uma pessoa retangular, vou querer valorizar ou disfarçar uma parte do meu corpo. Eu posso ser retangular igual a minha amiga, mas a minha amiga pode adorar mesmo valorizar o peito, os seios, valorizar essa parte de cima do corpo. E eu posso gostar muito mais de valorizar o meu quadril. Então, quando a gente começa a entender como funciona a base dos biotipos e depois aquilo que a gente deseja como imagem, é que a gente vai conseguir traduzir em peças que façam sentido para você. Então, isso significa que não é uma produção em massa, sabe? Porque muitas vezes as pessoas dizem que na consultoria as mulheres acabam por estar sempre com as mesmas roupas, estar sempre com as mesmas coisas, que a gente acha que a gente quer padronizar. E não é isso. Na verdade, o que a gente menos faz é padronizar. É você que vai escolher aquilo que você quer valorizar ou não. Então, vou começar mostrando aqui para vocês. Aqui a gente tem os biotipos, que eu mostrei aqui os bonequinhos para vocês. Tem algumas consultoras que utilizam outro tipo de nomenclatura, aí é uma questão de método, tá? Mas para facilitar a vida de vocês, eu sei que na internet vocês conseguem muita informação com essa base desses 5 modelos, a gente vai falar aqui. Então, a gente tem os 5 biotipos, que é ampulheta, retangular, o triângulo invertido, o oval e o triângulo ou pera, tá? Então, são esses 5 biotipos que a gente utiliza como base na consultoria. Para o quê? Para a gente conseguir definir as modelagens que te valorizam. Então, independente se é moda praia ou não, a partir do momento que você tem esse conhecimento e lá na Essência do Estilo a gente explica detalhadamente, você consegue entender quais são as peças. Você vai entrar numa loja para fazer uma compra.
Você pode chegar lá, você vai saber exatamente qual é a modelagem que te valoriza, que te alonga, que te achata, enfim, tem todas essas informações aí a considerar. Passando a questão do biotipo, o que é importante, né? A gente vai falar sobre as opções que a gente tem para cada tipo físico. Muitas vezes você pensa assim, mas é só para tomar sol, mais ou menos, né? Porque hoje você escolher moda praia também significa beleza. Você tá provavelmente no seu momento de férias, no momento em que você quer curtir. E quem que não quer curtir umas férias ou um momento seu linda e confiante? Isso vai ajudar muito você. Então, para começar, para a gente começar falando sobre isso, eu quero deixar algumas coisas que você já pode até anotar, que são bem importantes para que você não esqueça do que eu vou falar agora, tá? Peraí, aqui. Primeira coisa, leva sempre em consideração uma coisa. Quando você for olhar uma peça de biquíni ou maiô, os seguintes pontos importantes. Quanto mais aparecer, mais vai destacar, mais vai chamar atenção. Então, aquela parte do seu corpo, seja a parte do tronco, seja a parte de baixo, seja o quadril, seja as pernas, seja qualquer parte do corpo, quanto mais você deixar a mostra aparecer, mais vai chamar atenção. Então, você tem que pensar naquilo que você gosta de valorizar e naquilo que você não quer valorizar tanto, que você quer disfarçar ou não valorizar tanto. Vamos por esse caminho, tá? Então, imagina só que você ama a sua parte de cima, o seu busto, você gosta muito de valorizar, começa pensando nisso. Então, antes da gente começar esse conteúdo, pense em você e naquilo que você deseja, tá? Tudo que você quer disfarçar, você tem que pensar em como você vai cobrir, né? Ou desviar a atenção daquela região. Então, não dá pra cobrir, porque é um biquíni, um maiô e tal. Ok, como é que eu desvio a atenção daquela região? Porque o nosso olhar, o nosso cérebro, ele lê linhas, tá? Então, quando ele lê as linhas, dependendo de como a gente trabalha o modelo que vai no nosso corpo, a gente consegue desviar a atenção daquela região que a gente não quer chamar tanto a atenção. Então, quanto mais exposto, mais vai chamar atenção. E o biquíni maiô acontece a mesma coisa, tá? Isso é para todo tipo de produto que você for buscar. Ou seja, aquela calcinha que é mais fininha na lateral, ela vai chamar mais atenção pro seu quadril. Então, se você é uma pessoa que quer valorizar o quadril, você pode pensar, por exemplo, numa calcinha de biquíni que seja mais fina na lateral. A barriga de fora vai chamar mais atenção para sua barriga. A barriga é algo que me incomoda muito. Existem formas, existem biquínis, por exemplo, existe aquelas hot pants. Eu sei que ela é super polêmica, tem gente que não acha bonito, que é difícil para tomar sol, mas ela sim deixa o corpo mais bonito, tá? Então as hot pants pode ser uma opção. Ou então um maiô pode ser opção. Então, a parte de cima de fora vai chamar atenção mais na parte de cima. Então, anotado isso, o que eu quero colocar aqui para vocês? Tem mais alguns pontos importantes. Então, na hora de você comprar um biquíni ou um maiô, você pode olhar a estampa, gostar, se apaixonar, mas pensa nos detalhes. E hoje em dia tem um benefício, um ponto positivo, que a maioria das marcas tem o biquíni naquela estampa e tem vários modelos dentro da mesma estampa. Então isso facilita para que vários tipos de corpos possam usar aquela estampa que ela gostou. Então, amarrações, laços, babados, uma estampa localizada vai chamar atenção na região onde você colocar. Então, por exemplo, se você não quer, imagina que você tem um busto grande e aquilo te incomoda, você não quer valorizar essa região. A partir do momento que você compra um biquíni ou um maiô que tem uma estampa grande, localizada e que principalmente ela vai ficar em cima da parte do busto, é aí que ela vai chamar atenção. Então, evite detalhes na região que você não gosta muito, que você quer disfarçar. E outra questão são as cores. Lembra o quê? Que sempre as cores mais claras, então estampas mais claras, cores de biquínis mais claros, eles vão dar mais amplitude para o seu corpo. Enquanto que as cores mais escuras visualmente vão dar a sensação de menor. Lembra daquela história, daquele mito de que o preto emagrece? Na verdade, o que ele vai fazer é chamar menos atenção para aquele local. Então vamos supor que você quer chamar atenção para o seu busto e não chamar tanta atenção para o seu quadril. Se for um biquíni estampado, procure fazer o quê? Uma estampa mais escura na parte de baixo, que vai tirar a atenção daquele local, e você vai colocar a cor e cores mais claras na parte de cima, que vai chamar muito mais atenção. Então, vou dar um exemplo de quando a gente vai comprar um maiô. Então, às vezes a estampa
Quantos maiôs a gente olha, né? E aí o corte daquela estampa tem aquelas estampas florais muito grandes. Eu já vou dar alguns exemplos visuais aqui para vocês, tá? Nesse momento é para você anotar, para você ir pensando naquilo que você tá imaginando do seu corpo. Então, às vezes a estampa é grande, fica localizada bem no peito, né? Bem na parte do peito. Você tem que saber que aquilo vai chamar atenção para aquela região. Se você quer disfarçar um busto grande, você já vai dar o efeito totalmente contrário, então você não vai conseguir disfarçar aquela região. A mesma coisa se você compra um biquíni que a parte de baixo é mais clara e a parte de cima mais escura. A parte mais clara vai dar amplitude, então você vai sim valorizar o seu quadril, ou seja, vai destacar e vai aumentar visualmente o seu quadril. Então é importante ter essa atenção na hora da compra do que você vai usar na parte de cima ou na parte de baixo, e até muito bom esse ponto positivo das lojas oferecerem que a gente hoje pode comprar as duas partes separadamente, até de cores diferentes. Então isso ajuda muito para que você consiga dar esses efeitos de equilíbrio que você pode fazer no seu corpo, tá? No final você vai ficar muito confortável com essas escolhas. Então vou começar aqui mostrando aqui. Então, o que eu sugiro é que eu sei que às vezes a gente quer comprar online o biquíni, o maiô, mas é muito importante você, mesmo que você compre online, que você receba em casa, experimenta antes do dia que você vai usar oficialmente, antes de ir pra praia, antes de ir para aquela viagem, experimenta para você entender qual o efeito que deu aquela estampa no seu corpo, tá? Ou qual o efeito que deu aquela cor no seu corpo. Aí vai ajudar muito você a tomar as decisões e entender como é que ficou aquilo tudo. O primeiro biotipo que a gente vai falar é do ampulheta, tá? Então, esse biotipo, o que que acontece? Agora eu vou entrar em cada um dos biotipos e se você, o que que você pode ir fazendo? Tentando se identificar, lembrando que lá na essência do estilo você consegue sim aprender a identificar o seu estilo, o seu biotipo físico. É a primeira coisa que a gente faz, porque a partir desse conhecimento, dessa raiz, a gente consegue fazer várias coisas aí, tá? Então, ampulheta. Esse biotipo ele tem os ombros e quadris proporcionais e uma cintura mais definida. A vantagem aqui é que você pode usar praticamente qualquer modelo. Mas se você quiser, por exemplo, realçar ainda mais a sua cintura, os biquínis que têm uma cintura um pouquinho mais alta, ou maiô, que tem aquele recorte na cintura, eles vão valorizar ainda mais essa região, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem biquínis para o ampulheta que você pode usar ele um pouquinho mais alto, vai valorizar bastante a sua cintura. Esses maiôs que tem esses recortes aqui na lateral também vai valorizar bastante a sua cintura. Então você pode ver que o biotipo físico, ele não tem a ver com você ser mais magra ou você ter mais volume corporal. Não tem a ver com isso, isso tem a ver com a sua estrutura entre cintura, quadril e ombros. Ombro, cintura e quadril, tá? Então aqui a gente consegue ver algumas opções para ampulheta, mas como eu disse, é um biotipo que pode usar praticamente tudo. Aí entra a máxima de para você, o que que você quer disfarçar? O que que você quer valorizar? Você quer valorizar a cintura? Você quer valorizar seu peito? Você quer valorizar o seu quadril? Então, eu vou te dar sugestões de duas marcas. A Companhia Marítima é uma marca conhecida por ter peças de corte clássico, detalhes que acentuam a cintura, então perfeitas para esse biotipo. A Salinas, também, que é uma outra marca conhecida, os biquínis têm modelagens bem ajustadas, são elegantes, têm aquelas estampas um pouco mais elegantes e realçam a cintura, deixam as suas proporções bastante equilibradas. Então são duas marcas que quando eu olhei e fiz a pesquisa dos biotipos versus o que estava cada marca oferecendo, eu achei que elas se encaixavam muito bem para você encontrar com mais facilidade produtos para quem tem biotipo ampulheta, tá? Ah, mas elas não têm para outro biotipo? Tem. Eu só fiz aqui uma seleção, uma curadoria para te ajudar. Se você, por exemplo, já sabe o que você quer, já sabe o que você precisa, eu fiz uma curadoria para te ajudar onde você consegue encontrar dependendo do seu biotipo. Depois do ampulheta, vamos para o retangular. O corpo retangular, para quem tem assim, para quem tem a cintura bem menos marcada, ele é um corpo praticamente reto. A gente quase não enxerga a cintura ali. Então, o segredo aqui é você pensar em como você vai criar cinturas visuais, curvas no seu corpo, para deixar ele mais equilibrado.
Então, biquínis com alças finas, modelos de cintura alta, vão criar essa ilusão de curvas também. Outra coisa que é interessante é esses recortes estratégicos, como esse aqui que eu coloquei, esse azul. Então, esses recortes estratégicos vão te ajudar a marcar a sua cintura. Então, se você, por exemplo, tem esse biotipo e você, eu não gosto, não consigo pôr cintura em mim, ele é um biotipo que você pode usar esses recortes estratégicos aqui da cintura que vai ajudar muito, tá? Depois vocês testam e me falam, hein? Eu encontrei produtos bem interessantes desse tipo, desses que eu tô sugerindo aqui, na Adriana Degreas, desculpa, Adriana Degreas. A marca tem uma linha de maiôs biquíni sofisticados, tem calcinhas de cintura alta com detalhes na parte de cima, tem esses maiôs com esses recortes diferenciados, tá? A água de coco também tem estampas com recorte preciso, tá? Onde o recorte ele vai dar esse efeito da cintura. Então vão oferecer modelos que equilibram sim o volume e vai destacar um pouco mais a parte inferior do corpo. Normalmente, quem tem esse corpo retangular acabam por ser mulheres um pouco mais longilíneas. E aí, muitas vezes, quando eu tenho alguma cliente ou alguma aluna lá no Na Essência do Estilo, elas me perguntam como eu consigo destacar a parte inferior, valorizar o quadril. Então, aí você tem que usar o quê? O biquíni que tenha a parte da lateral mais fina, como esse do meio aqui. Então, esse tipo de biquíni vai valorizar bastante o seu quadril. Depois a gente tem o triângulo invertido. O que é o triângulo invertido? O triângulo invertido, ele é... Normalmente as pessoas que têm ombros mais largos que os quadris. Então, a ideia é aqui o que é normalmente? As pessoas sempre têm que achar um equilíbrio. Então, é suavizar a parte dos ombros e adicionar volume na parte de baixo. Normalmente aquelas mulheres que têm um quadril bem mais fino, o ombro bem mais largo, então o que elas querem? Eu quero adicionar volume embaixo para valorizar meu quadril e eu conseguir equilibrar minha silhueta, senão ela fica com um ombro muito largo mesmo. E aí, por exemplo, o que é bacana aqui para essa mulher? Alças largas, tá? Então, alças finas vai destacar ainda mais o seu ombro. Então, se você tem um ombro largo e que te incomoda, se você usar a alça fina, vai destacar ainda mais. Então, alças largas, amarrações, o mais escuro, a cor mais escura em cima é melhor, tá? E menos maiô. Aqui eu indico, se você quer muito um maiô, que seja algo assim assimétrico, tá? Para tirar um pouco a visão e a localização somente dos ombros. E aí você consegue suavizar um pouquinho os ombros e dar destaque para a parte de baixo do quadril, tá? Olha quantas sugestões que vocês estão tendo aqui. Muitas, muitas sugestões. O próximo que a gente tem aqui é o triângulo, tá? Algumas consultoras chamam de triângulo ou pera, depende, tá? Mas na verdade é o mesmo tipo físico, é só nomenclatura que acaba por ser diferente. Quem é o triângulo ou pera? Aquela mulher que tem um quadril mais largo que os ombros e ela quer o que normalmente? Ela tem um quadril mais largo. Esse aqui é o biotipo mais típico encontrado nas mulheres brasileiras. Aquela que tem o ombro um pouco mais estreito e o quadril mais largo, né? Acho que muitas de vocês vão acabar se identificando aqui. Para poder equilibrar a silhueta, ela vai ter que fazer o quê? Eu quero ficar equilibrada, eu não quero ficar com esse quadril tão largo. Você vai sempre pensar em chamar atenção para sua parte de cima. Ao contrário da mulher do triângulo invertido, vou mostrar aqui para vocês, quer ver? A mulher do triângulo invertido é aquela mulher que tem os ombros largos e o quadril mais estreito. A mulher que tem o biotipo triângulo, ela tem aqui bem estreito e aqui largo. Então, o que acontece? Vocês conseguem ver que seria isso? Essas duas juntas aqui seriam a silhueta da ampulheta, né? Que tem os quadris e os ombros parecidos e a cintura mais fina. Então, para a gente conseguir esse efeito aqui no pera, no triângulo, a gente sempre tem que pensar em como a gente vai valorizar mais a nossa parte de cima. E como a gente vai fazer isso no biquíni? Deixa eu voltar aqui para vocês. Quem tem quadril os modelos com detalhes, por exemplo, nos ombros, como babados, laços, decotes, tudo que você puder fazer para chamar atenção na parte de cima, vai fazer diferença.
Tem pessoas, por exemplo, tem ali o exemplo daquela moça que tá com o biquíni estampado em cima, até tem franjas, miçangas, bordado, tudo embaixo liso. Essa é uma ótima estratégia também para quem tem esse corpo, tá? Usar um liso embaixo e um estampado em cima. Você vai automaticamente chamar atenção para cima. Evita peças o quê? Que vão acrescentar volume na parte inferior. Então, se você não quer valorizar o seu quadril, não adianta usar o biquíni, como por exemplo esse verdinho aqui, tá vendo? Da tira fina, só ele por si só. Por que eu coloquei ele aqui? Porque, por exemplo, ela tá assim aqui valorizando o quadril com essa tira, mas ela tá chamando atenção com esse decote e esse recorte. Então, se você tá com um corpo que você tá feliz, você só quer chamar mais atenção aqui pra parte de cima, esse aqui é o biquíni. Ah, eu não quero chamar atenção pro meu quadril. O que você vai fazer? De repente, pôr um liso aqui e sem uma tira tão fina, assim como fez essa aqui que tá de branco com as miçangas, tá? Então, o mais importante é sempre pensar que a parte de cima tem que ser sempre com detalhes, que vai chamar atenção. Então, aonde eu vi algumas peças que tem muito a ver com esse biotipo? Na Farm, por quê? Porque ela tem modelos com estampas vibrantes, detalhes na parte superior, tem babados. Eu sei que algumas mulheres não curtem os babados, até por conta da história de tomar sol, tudo isso. Vai para os decotes, os recortes, aqueles biquínis que tem recortes diferenciados. Outra coisa também, por exemplo, o Tomara que Caia é um biquíni que vai sim chamar atenção aqui para a parte de cima. Você vai deixar essa parte aqui toda descoberta. Então você vai estar chamando também atenção para a parte de cima. Então vai ajudar, tá? Peças estampadas sempre em cima. E a outra que eu vi também com peças desse estilo, a Vix. A Vix tem opções com biquíni, com tops que chamam bastante atenção para os ombros, tem modelos bordados, tem detalhes nas alças. Então, tudo que você puder chamar atenção para cima, nesse caso, é a melhor opção se o seu desejo for disfarçar o quadril e valorizar a parte de cima. Sempre pensa naquilo que você quer primeiro como imagem. Depois você vai usar esse conhecimento, essas técnicas para fazer as escolhas, ok? Depois, o que mais que a gente tem aqui? O biotipo oval. Esse biotipo, como é que ele trabalha? Ele tem, normalmente, ele tem a linha da cintura mais larga. Então, normalmente a cintura é um pouquinho mais larga do que o quadril. Ela às vezes ultrapassa essa linha do quadril. Então, do mesmo jeito que o retangular, o oval ele também praticamente não tem a cintura, tá? Então, a dica para você aqui é sempre pensar em como você alonga a sua silhueta. Porque o seu corpo, ele já tem essa lateral com essa cintura um pouquinho mais larga do que as outras partes do corpo. Então, o que você tem que pensar sempre? Como eu faço para o meu corpo se tornar uma linha vertical. Como eu faço, lembra que eu falei no início? O nosso cérebro vai ler por linhas. Então, a partir do momento que a gente consegue transportar um modelo que vai nos dar essas linhas verticais, a gente vai conseguir alongar a nossa silhueta. Então, a dica é apostar em maiôs, por exemplo, com decote em V. Eu coloquei aqui um exagerado, mas não precisa ser um tão exagerado, tá? É realmente para marcar que o decote V, ele faz o quê? A gente virar uma linha vertical, tá? Aqui também o maiô, eu coloquei um outro maiô do lado esquerdo, estruturado, bastante estruturado, onde ela realça a cintura, ela dá um ajuste ali na cintura e faz com que o corpo dela fique bastante elegante. Então pensa sempre que um decote, uma estrutura na lateral, sempre vai te ajudar bastante a conseguir fazer esse alongamento, tá? Outra coisa que você pode fazer também, aquelas hot pants que eu falei no início também, elas vão ajudar um pouquinho a marcar. Então, pensando assim, como eu marco minha cintura e deixo meu corpo alongado. Eu vi uma marca chamada Height, trabalha com peças bem minimalistas e estruturadas. Então, aqui, por exemplo, no corpo oval, eu não recomendo, se a sua intenção de imagem não é destacar o quadril ou destacar o busto, aqui eu não recomendo tanto as estampas, principalmente estampas grandes, que a gente vê muito na moda praia, tá? Não recomendo mesmo. A estampa, ela vai fazer o quê? Vai dar amplitude no seu corpo. Então, preciso usar só preto? Não, claro que não. Você pode usar diversas cores, você pode usar um biquíni, um maiô mais vinho, você pode encontrar um azul, você pode encontrar um verde. Não é questão de ser preto ou não, tá? Não é isso. Por acaso que esses exemplos foram eles, mas é para mostrar o modelo. Mas o importante é evitar um pouco as estampas se o seu desejo de imagem for o disfarce, tá bom?
A Blumen também tem peças com cortes bastante estratégicos, tem estampas um pouco mais geométricas, recortes que ajudam a criar a ilusão das curvas. Então aqui você tem que pensar como eu dou a ilusão da minha curva da minha cintura. Como eu consigo alongar o meu corpo. Esses são os dois pontos muito importantes para quem tem a estrutura do corpo oval. Tá bom? E aí? Depois eu quero que você me conte aqui onde é que você se encaixa, o que você quer valorizar, o que você quer disfarçar. Você tem alguma dúvida de como utilizar esse conhecimento na hora da compra? Você já olhou todos os biquínis? Agora você terminou aqui a live, daqui a pouco, a hora que a gente terminar aqui, você pega, vai no seu guarda-roupa, olha os seus biquínis, veja se aquilo que você deseja como imagem estão refletindo nas peças que você tem no seu armário. Muitas vezes você vai olhar agora com outros olhos, com certeza. Se você tá aqui desde o início, anotou, entendeu aquilo que você quer, você vai chegar no seu armário e vai olhar e vai falar assim: caramba, é verdade, esse biquíni aqui faz isso, não era isso que eu quero. Ou, verdade, isso aqui faz isso, ainda bem que eu tenho esse biquíni, acertei. Então, assim, vai olhando e pensando naquilo que você deseja, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Não. Aqui, YouTube. Ok. Então, vocês entenderam, conseguiram perceber quantos detalhes, né? Aí você fala assim, ai, Ana, mas é tanto detalhe pra gente poder aprender. Não, isso, a partir do momento que você consegue entender o seu biotipo, estudar um pouco mais lá dentro do nosso módulo sobre o seu biotipo físico, sobre as modelagens, isso vai virar algo natural para você. A partir dessa base do conhecimento, você vai ver que você consegue entender quais são os detalhes para disfarçar, quais são os detalhes para valorizar. Então, se por exemplo, se você tem seios, por exemplo, eu tenho seios menores e eu tenho um quadril mais largo. Então, pode ser que às vezes eu quero chamar atenção mais pro meu busto. Às vezes não, depende do gosto da pessoa. Tem gente que ama valorizar o seu quadril, mesmo ele sendo grande, tá tudo certo, tá? O importante é a sua intenção de imagem, como a gente deixa essa imagem bem harmoniosa, tá bom? E é isso, meninas. Deixa eu só... Deixa aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a presença de vocês, tá? Se você não tá assistindo esse vídeo ao vivo, se vai ser depois, deixa aqui seus comentários sobre essa live, se você gostou, se o conteúdo foi importante para vocês, fez sentido, se você vai usar essas informações aí pro seu dia a dia, para sua próxima compra de moda praia, tá? Espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo. Eu acho que é um conteúdo, eu acredito que esse conteúdo é muito transformador aí para suas decisões. Hoje eu quis trazer um conteúdo um pouco mais denso, mas que realmente traga a transformação das suas escolhas, daquilo que você deseja. Experimenta novos modelos. Eu espero que esse momento tenha sido para você ter luz, ideias para experimentar novos modelos, se sentir mais confiante e incrível nesse verão. É nesse verão, não é no próximo, não é projeto verão 26, não é, não. Nesse momento, faz a escolha certa para o corpo que você tem hoje. Usufrui dele hoje da melhor forma possível. Valoriza através das peças que você escolhe, das cores, da sua imagem. Você vai ver que vai dar tudo certo, tá? E se você quiser aprofundar ainda mais, aprender a se vestir bem todos os dias, em todos os momentos, eu te convido a conhecer a nossa consultoria híbrida na Essência da Moda, na Essência do Estilo. E nele eu ensino tudo sobre biotipo físico, coloração pessoal, estilo pessoal, como montar um guarda-roupa que valoriza você, o famoso armário cápsula que todo mundo tanto deseja, tem lá também. Então aproveito para que você venha conhecer o meu perfil e venha conhecer. Quando a gente agora nesse momento está em lista de espera, não estamos com Essência do Estilo aberto, mas em breve a gente vai ter novas vagas e aí você já vai ficar sabendo de tudo, tá bom? Não esquece de deixar um like nesse vídeo, fazer os seus comentários, deixar suas dúvidas, que eu tô aqui sempre para te ajudar a te transformar numa mulher bem vestida todos os dias, tá bom, meninas? Muito obrigada por mais uma live. Semana que vem a gente tem 2 lives de novo, na terça e na quinta. E eu vou deixar os temas para vocês aqui no domingo, tá? Domingo eu posto aqui o tema para que vocês possam saber qual é a próxima live da terça.
com o tema. E aliás, última coisa, se você tem alguma dica, alguma dúvida, algum tema que você gostaria de ver aqui nas nossas lives, manda pra gente, tá? Quem sabe ele vai virar o tema das nossas próximas lives aí pra você e você já tira aquela dúvida que você tanto tá aí na tua cabeça pra tirar da imagem, tá bom? Obrigada, um ótimo feriado, uma ótima quinta pra vocês, que você consiga aproveitar muito esse conteúdo. Um beijo e até a próxima!